aqui esta noite para cultuar ao Senhor e adorar o seu santo nome, meditar depois desse período maravilhoso de adoração, também de oração, meditar agora nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus. Nós nos encontramos no capítulo 25, estamos chegando ao fim desse momento do capítulo 25, e Jesus então vai terminar esse momento falando da sua segunda vinda, de estarmos como igreja preparados para esse momento da segunda vinda de Cristo. É mais ou menos assim, quando você vai abrindo, deixa eu refrescar a sua memória. Jesus fala dos sinais da sua segunda vinda, também da destruição do templo de Jerusalém, e aí então ele vai começar a falar de parábolas, ou de eventos, tomando também pontos históricos para exemplificar o que vai acontecer. Então a primeira coisa que ele fala é sobre a certeza da sua segunda vinda, que é a parábola da figueira, né? O verão vai chegar, homem algum pode impedir isso, ok? Obrigado, querido. Depois, o inesperado, que vai ser a segunda vinda de Jesus, porque Jesus vem como um ladrão, de surpresa, né? Naquele dia, naquela hora que você não espera. Também nos chama a uma vida de integridade, que é a vida de Noé. Como o mundo de Noé estava, assim também vai estar muito semelhante à nossa situação, como vamos nos encontrar, e então devemos estar como Noé, em integridade, trabalho, obediência ao nosso Senhor. Depois ele vai falar da unidade, do servo bom e do servo mau, que você deve cuidar do seu irmão, que você deve abençoar o seu irmão, e sobre esse servo mau, dessa parábola vai vir o pior castigo que existe, o pior castigo que existe. Às vezes nós, principalmente nessa ideia cultural que nós vivemos, né, de muita fomentação, WhatsApp, falando muito sobre essas questões, esse ponto de gênero e tal, aquela coisa toda, o maior castigo vai ser para quem divide a igreja, não para quem fez uma opção sexual errada. O castigo mais severo, segundo essa parábola, não é para quem fez uma opção sexual errada, mas é para quem dividiu a igreja. Vocês viram aqui, e eu te aconselho, se você não assistiu esse vídeo, está lá no canal, é só você entrar lá e ver, ok? O servo bom e o servo mau, está lá no YouTube, lá no meu canal, é só você acessar e você vai ver lá a mensagem do servo bom e o servo mau. Então às vezes a gente acha que a pessoa que vai receber o castigo mais severo lá no inferno vai ser o adúltero, o ladrão, né, que fez uma opção sexual errada, enfim. Não, é quem dividiu a igreja, porque cada vida na igreja vai no sangue de Jesus, ok? Então atenção com isso. A outra parábola nos chama a esse relacionamento de amor, que é a igreja a noiva e Cristo o noivo. Hoje nós vamos ver a segunda vinda e o dinheiro. Olha que tema interessante, a segunda vinda e o dinheiro. E na semana que vem, se o Senhor nos permitir, veremos o socorro aos irmãos, novamente falando dessa questão da unidade da igreja. Olha como isso é importante. Jesus toca nesse tema duas vezes, nessas parábolas, alertando e preparando a sua igreja para a segunda vinda. Então, essas parábolas, depois eu tenho esse postzinho, vou jogar lá no WhatsApp da igreja, que aí você fica com tudo isso aí conectado lá direitinho. Então, o capítulo 25, versículo 14 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou outros 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo,
o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 talentos e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande a quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lançai fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que parábola tremenda! A pura leitura dela já nos chama tanta atenção. Como sempre, uma parábola com 7 cenas. Vamos ver essas cenas. Por que dinheiro? Por que dinheiro? Toda a linguagem da parábola é dinheiro. Talento é dinheiro. O cuidado que eles têm, as palavras usadas para eles de irem, aplicarem dinheiro e voltarem, darem conta, e o Senhor que vem para prestar contas, para receber as coisas, tudo é linguagem comercial. Tudo no texto fala de dinheiro. E a pergunta é: por que dinheiro? E é tão interessante porque nós vivemos num mundo onde o dinheiro é tão importante. Mais do que em todas as épocas, o dinheiro é importante hoje. Nós vivemos num mundo hipercapitalista. Nós vivemos num mundo onde tudo gira em torno do dinheiro e do poder, a ponto das pessoas dizerem que tempo é dinheiro. Então o dinheiro, ele não deve ser a parte central da nossa vida, mas com certeza um dos pilares da nossa existência, da nossa vida. Ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da sua vida, o dinheiro vai interferir. Nas suas emoções, o dinheiro interfere. Na sua vida espiritual, o dinheiro interfere. Na sua família, no seu casamento, o dinheiro interfere. O dinheiro interfere em tudo na sua vida. Nós mandamos os filhos para a escola para ganhar dinheiro. O dinheiro é um negócio que está presente. Ele é um negócio tão esquisito que Jesus botou uma entidade espiritual por trás do dinheiro. Mamon. É Jesus que coloca isso. Você não pode servir a Deus e a mamon, e ao dinheiro. Então veja, Jesus, esse texto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que vai de comer, deixe de beber. Esse texto todinho está falando de dinheiro. Ele está falando dessa questão do dia a dia, do dinheiro, mas é um elemento também de bênção de Deus. Deus abençoa os seus filhos com o dinheiro, para que você sustente sua família, para que você possa obter as coisas
Um dos cereais do campo, outro traz do rebanho. O Antigo Testamento está cheio. Todas as ofertas têm algum valor monetário. Uma ovelha, um pombinho, o dízimo do azeite, do vinho, enfim, tudo tem um valor monetário. Adora-se a Deus, ninguém apresenta-se diante de Deus de mãos vazias. Se o mendigo, no teu de cair morto, fosse apresentar diante de Deus, ele não pode se apresentar de mão vazia. Ele vai pegar um punhado de farinha, vai botar na mão, e o sacerdote vai receber aquele punhado de farinha e vai lançar no fogo, e os pecados dele serão perdoados. Porque ele não tem dinheiro para comprar uma pombinha para sacrificar em sacrifício aos seus pecados. Então ninguém pode comparecer diante de Deus de mãos vazias, ok? Então, a Deus se adora. Nós vemos Barnabé, nós vemos Davi, né, adorando a Deus com dinheiro. Enfim, só pequenos exemplos, porque existem tantos nas Escrituras, mas também o dinheiro é uma tentação. Ao mesmo tempo que o dinheiro é uma bênção, ao mesmo tempo que o dinheiro é um instrumento de suprir suas necessidades, sustentar sua família, adorar a Deus, o dinheiro também é usado para tentação. Geazi ficou leproso por causa de dinheiro. Salomão virou a cabeça, casou com mais de 1000 mulheres, queimou seus filhos na fogueira para os deuses por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. O texto clássico: quem tentou Jesus com dinheiro? Tudo isso te darei. Então veja, porque o dinheiro tem uma parábola específica nessa questão da segunda vida. Porque com certeza na segunda vida o dinheiro vai ter um espaço muito significativo, porque ele tem um espaço muito significativo na sua vida inteira. Desde que você, antes de você nascer, a gente já está gastando dinheiro. Antes de você nascer, até quando você morrer. E olha que para enterrar, cara, voltando para o nosso texto. De qualquer jeito o negócio está esquisito, né? O negócio aqui é complicado de qualquer coisa, de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer que Deus é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu quero levar essa parábola restritamente ao dinheiro, como ela foi composta, ok? Nós não entendemos nessa parábola talento como uma ideia moderna. Você tem um talento, né? Você tem uma habilidade para alguma coisa. Não é isso que Jesus está falando. Talento aqui é dinheiro. Então não dá para usar de outro jeito. Não dá para usar de outra maneira, ok? Isso aí não estava na mente de Jesus quando ele pronunciou essa parábola. Oi? É uma medida para ouro, prata ou bronze. E ainda tinha o talento ático, que eram 6.000 dias de trabalho de um trabalhador, o que daria um pouco mais de 16 anos de trabalho. Então é até difícil da gente definir aqui exatamente o que é um talento, a quantia monetária que é um talento. A gente sabe que é muito dinheiro, mas a gente não tem assim como dimensionar exatamente qual é o valor específico, porque como haviam vários tipos de talento na época, e cada um dentro de uma correspondência de peso. Por exemplo, o talento de prata pesa 45 quilos, o talento de ouro pesava 95. Então você não tem nem como comparar. E prata, obviamente, é muito mais barato que o ouro. Enfim, então fica um pouco difícil da gente aqui poder comparar aqui, ter um parâmetro aqui do valor. Mas o texto está falando de dinheiro. E eu quero falar de dinheiro nesse texto, levando em consideração, por exemplo, o seu estudo. Porque o seu estudo desemboca no dinheiro. Ok? O seu trabalho também desemboca no dinheiro. Então eu quero levar em consideração alguns pontos que estão direta e indiretamente aqui, principalmente os diretamente ligados à questão do dinheiro. Vamos lá para as 700. O Senhor confia os seus bens. Versículo 14. E também será. Jesus começa essa parábola abruptamente, ok? Ele vem com tudo, não tem nem uma palavra de introdução. Então ele entra com tudo. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O ócio nunca esteve na agenda de Deus. Bom, não, como diz o Spurgeon diz que tem crente na época dele, né? 1850, 1860. Quer dizer que tinha crente na época dele que acreditava que ser crente era virar vagabundo, ficar sem fazer nada o dia inteiro, simplesmente vir nos cultos, porque não tem mais nada para fazer. Não!
O ócio não está na agenda de Deus. Não existe na agenda de Deus o ócio produtivo, ok? Não existe. Corta isso daí que não tem. Não, eu estou aqui, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. É porque nesse nada que eu faço, alguma coisa vai acontecer. Não, na agenda de Deus não. Deus, como disse Jesus em João capítulo 5, versículo 17, o meu Pai trabalha até agora e ele acrescenta, e eu também trabalho. Então, veja, meu irmão, o trabalho é uma bênção, é antes da queda. Deus deu trabalho para Adão, Deus deu trabalho para Eva, eles roçavam, eles trabalhavam. O trabalho é algo de Deus, não é algo da queda, não vem depois da queda, é antes da queda. Aqui a gente vê o interessante das parábolas. Por que tantos temas, né, nessas parábolas aí? E são 7 temas, 7 parábolas, 7 temas. É interessante porque cada parábola te mostra um foco diferente que você deve olhar. A parábola do noivo e da noiva, que nós vimos agora, na última vez, mostra um relacionamento de amor, que nós devemos vigiar sobre esse relacionamento de amor. Agora, essa parábola, nós somos chamados a trabalhar no reino de Deus. Então veja, juntando as duas ideias, nós somos chamados no mesmo dia a estar na comunhão do amor de Deus e na seara do Senhor. No mesmo dia você foi chamado a viver esse relacionamento de amor com Deus, em oração, em adoração, em leitura da Bíblia, mas também estar na seara do Senhor, trabalhando, onde você estiver, servindo ao Senhor com a sua vida, com os seus bens. Então, Deus não quer servos inúteis. Deus não quer. Eu acho que quando você lê o final da parábola, você vê que um servo inútil é um desastre. É uma destruição para si mesmo. Não existe nada de bom em alguém útil, ok? Nada de bom em alguém útil. Há um equilíbrio que é ser observado nesse texto, é o que a gente vai ver aqui. A cristologia do texto é muito importante. Como Cristo aparece aí? Jesus, aqui nesse texto, é um homem de negócio. Ele tem bens, ele tem dinheiro, ele chama os seus servos e distribui os seus bens à medida da capacidade de cada um. Okay? Então o Senhor aqui, ele se apresenta dessa maneira, ele confia essa grande soma de dinheiro. Como eu disse, é difícil da gente poder equalizar aqui, por exemplo, 45 quilos de ouro, hoje, dão 161 mil reais. 95 quilos de ouro, que seriam 5 talentos, 95 quilos de ouro, dariam 150 milhões de reais. Há uma disparidade muito grande. Mas se alguém chegasse hoje para você e dissesse assim, ó, você tem 161 mil reais aqui, administra para mim, já é uma quantidade, né, significativa. Não é muito valor, porque foste fiel no pouco. Sim. Parece que não tem esse valor de ouro aí não. Desse talento. A ideia do que você foi fiel no pouco é em relação ao que você vai receber. Vamos chegar lá. Mas a relação do pouco não é o que você ganhou aqui, mas é em relação do que o Senhor vai te dar. Do que você vai receber depois dessa administração. Sim, eu entendo o que você está falando, mas o texto sagrado, ele coloca uma contraposição, ele faz você pensar naquilo que você vai ganhar, ok? Vamos chegar lá. Então, não importa o tipo de talento, a quantidade de dinheiro, porque até cada um recebe de maneira diferente. Um recebe 5, um recebe 2, um recebe 1. Então, ninguém recebe de forma uniforme. Ok? Ninguém recebe tudo igual. Isso é importante, né? Você às vezes fica lá, poxa, eu tenho tão pouco, eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter um pouco mais aqui ou ali. Deus está te dando. Olha, a Bíblia vai dizer tão facilmente isso, que lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, o próprio Moisés diz isso para o povo de Israel: é o Senhor que te deu forças para adquirir riquezas. Davi, quando vai ofertar ao Senhor no final da sua vida, ele diz: Senhor, das tuas mãos é que nós te damos, nós tiramos da tua mão e devolvemos, porque tudo é teu, tudo pertence ao Senhor, nada é nosso. O que é que não pertence a ti nesse universo? O que existe nessa terra que não pertence ao Senhor da glória? Então tudo que nós damos daquilo que já recebemos dele, nós damos daquilo que já fomos abençoados. Então a ideia do texto é que nós precisamos, irmãos, compreender que
esse emprego. E ele está certíssimo. Porque mais importante a sua vida espiritual, é o seu relacionamento com Deus do que o dinheiro. O amor ao dinheiro, diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. De todos os males. Então veja, o dinheiro não é uma coisa tão simples assim da gente. Não, eu vou me enfiar a ganhar dinheiro por aí. Cuidado. Porque nesse tento, Paulo diz de ficar rico, muitos se feriram e caíram da fé. Eu encontrei uma pessoa que veio conversar comigo algum tempo atrás, falou para mim: a minha queda se deu porque eu fui abençoado. Deus me abençoou muito financeiramente e eu parei com a minha vida espiritual. Eu abri mão da minha vida espiritual e me foquei, me centrei nessa questão financeira e lá eu fiquei. Me perdi completamente. Eu perdi o casamento, perdeu as bênçãos financeiras também, foi tudo por água abaixo. Foi tudo pro saco. Ok? Então, veja, irmão, o Senhor dá a cada um, que você fique contente com o que você tem, trabalhando para adquirir mais e entendendo que o dinheiro tem um propósito. E o propósito central do dinheiro, assim como a sua vida tem, é louvar a Deus. A sua vida tem como propósito central adorar ao Senhor, glorificar o nome de Deus. E o dinheiro que Ele põe no seu bolso, o dinheiro que Ele te deu força, sabedoria, inteligência, diploma, abriu porta, criou caminhos, tem um objetivo: a glória do nome dEle. Então você cuidado como você usa o dinheiro do seu Senhor, porque o dinheiro não é seu. Como Paulo diz, nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos ao nosso Senhor. Você vive sobre essa consciência. É essa consciência, esse texto te chama essa consciência. Porque o Senhor, os talentos são do Senhor. Pertencem a Ele e Ele dá o talento. Para que os servos administrem e devolvam para o Senhor a sua administração. Nada deles. Os servos não têm nada, nem a vida deles é deles. Eles são escravos. Por isso que Paulo inicia seus casos em Paulo, servo de Deus, escravo de Deus. Ok? Então, é importante essas lições que estão. E a coisa começa, o parafuso começa, a dar aquela apertada na gente. Versículo 15: a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partir de viagem. Então, como eu disse, ninguém recebe a mesma quantia, cada um, Deus na sua misericórdia, sabendo quem você é, seu caráter, sua capacidade, que Ele mesmo conhece, criou você, então Ele vai dando a cada um segundo a medida necessária. Então, as responsabilidades, o trabalho, as capacidades, oportunidades, relacionamentos de negócio, diplomas, etc., tudo vem do Senhor e deve produzir frutos para eles. Então, os servos saem a administrar os bens. Vamos lá para a segunda cena, versículo 16. O que havia recebido os 5 talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Veja aí toda a linguagem comercial, Os 2 servos saíram imediatamente para trabalhar os bens que o seu Senhor lhes confiar. A diligência está presente, a diligência no trabalho, o empenho, o esforço, são marcas de homens de caráter, assim como a organização, a honestidade, a sagacidade para lidar com tanto dinheiro e a transparência revelam homens de um caráter elevado e dignos de grande confiança. É assim que você trata o dinheiro que Deus dá para você? Porque o que a gente tem na cabeça é o quê? O que ensinaram para a gente desde que a gente converteu para Jesus? Eu não te ensinei isso, mas talvez você tenha aprendido com o outro. Que 10% é do Senhor e o resto é dele. Senhor, foi assim que ensinaram a gente aprendeu assim. Mas não é isso que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que 10% não é do Senhor. O texto está dizendo que tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
A graça, ela vai além da ideia de dízimos e ofertas. A graça vai na ideia, no ponto, de que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, tudo fazemos para a glória de Deus. Tudo que em nós existe, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo em nós vai reverter em glória, louvor e honra a Deus. Então o negócio começa a apertar um pouco mais. A graça de Deus, é assim que o texto nos mostra, tudo lhe pertence. Tudo pertence ao nosso Senhor. E eu espero, irmão, que essas características tão maravilhosas estejam na sua vida. Estejam na sua vida. Por isso que a Bíblia, falando de dinheiro, Paulo vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Está falando de dinheiro esse texto. A não ser o amor com que vos ameis os outros. Mas dinheiro você não deve para ninguém. Você não deve para o banco, você não deve para parente, você não deve para ninguém. Dinheiro você não deve para ninguém. Olha, irmão, excetuando-se uma questão assim, uma crise. Fulano perdeu o emprego, morreu alguém na família, você tem que fazer, ficou doente, sofreu um acidente, aí é outro assunto, aí é outra coisa. Agora, no cotidiano, no natural, o crente devendo está em pecado. E não tem respaldo de Deus para isso. Oi? Sim, mas aí você está dentro de um controle, ok? Eu passei um cartão de crédito, ele está dentro de um controle. Agora, a gente não deve, irmão, ter essa ideia do consumismo que está presente no mundo. A Bíblia nos chama a uma vida centrada em Cristo. A nossa satisfação não está no dinheiro e no que temos. A nossa satisfação está em Cristo Jesus. Não é que você não pode comprar uma calça, um sapato, não é isso. O negócio é que a sua satisfação não pode estar aí. Você não pode ser um consumista. Você não pode ser uma pessoa que você abre o seu armário e tem lá 10, 15, 20 pares de sapato. Você é uma centopeia? O que é que você é? Isso não está certo. Ah, pastor, mas todo mundo tem. Mas será que é isso que Cristo está nos chamando a fazer? Será que é deve ser essa a nossa motivação? Que nós vamos caminhar nessa e dizer: mas Deus deu muito dinheiro. Mas será que é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida? A gente precisa pensar nisso, irmão. Como gastamos o dinheiro? Porque eu quero dizer para você que como você gasta o seu dinheiro, revela a sua espiritualidade. A sua maturidade espiritual se revela no gasto do dinheiro. Por exemplo, o rico e o Lázaro. É uma parábola sobre o quê? Dinheiro. Aquele homem jovem, rico, que saiu da presença do Senhor, triste, ele saiu por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Ele não foi salvo. Pelo menos não é cristão. Ele vai na frente da igreja e se arrependeu, glória a Deus. Mas o rico foi para o inferno por causa de dinheiro. Esse rapaz foi embora por causa de dinheiro. E Jesus é que diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de coser, a palavra agulha ali, não existe uma pedra, um buraco em Israel ali, que um camelo passa apertado e diz: isso é mentira, isso não existe, é uma agulha de coser. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha de costurar do que aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Jesus coloca um empecilho. Eu disse: é impossível. Ele disse: é impossível para os homens, mas Deus pode fazer. Então veja como o dinheiro é algo que, assim, o que está na nossa cabeça é que alguém vai entrar no céu. Quem matou o Hitler, Mussolini, só que matou um monte de gente, que fez coisa que viveu na bagaceira, aquela coisa. Não. Muita gente socialmente fino vai cair nas trevas sem esperança. Sem esperança. Esse homem aqui esse servo aqui foi para o inferno por quê? A gente vai chegar lá. Mas já te deixa essa pergunta na cabeça. Entendeu? Vamos lá para o texto então. Então eles mostram diligência, é o que nós devemos mostrar. Ok?
talvez a pergunta que você deve fazer é: será que eu preciso de comprar esse sapato? Será que eu preciso de comprar essa roupa? Será que eu preciso trocar esse carro agora? Tenho necessidade disso? Ou eu tenho muita coisa aqui? Será que eu posso usar outras coisas até um pouco mais? Por que eu vou doar isso só porque eu quero comprar outra coisa? Será que é isso que eu devo fazer? Então a gente precisa repensar algumas coisas aí e ver se de fato a gente tem necessidade. Porque Deus não tem problema que você compre um sapato, que você compre um bem, que você compre. Não é esse o problema. A questão é se você é um consumista. Você não é um consumista, você é um cristão. É diferente. Você pensa como Cristo. Você tem a mente de Cristo. Oh, meu Deus. Quase está apertando. Eu estou indo devagar. Mas é um tema tenso, né? Deixa a gente. Então vamos lá, versículo 18. Mas o que tinha recebido o talento, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. A minha pergunta é: por que esse cara faz isso? Ele vê os outros com tanta diligência, com tanta prestatividade, imediatamente vão lá e tudo. Por que ele não fez o mesmo? Né? Ele poderia ter feito o mesmo, poderia ter seguido o exemplo do outro. E a pergunta é: por que ele enterrou o dinheiro? Né? Por que ele enterrou o dinheiro? A outra cena agora, terceira cena, o retorno do Senhor para acertar os bens, versículo 19. Depois de muito tempo, olha aí, hein? Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Então, o que nós temos aqui agora é uma questão financeira, racional, contábil. Vamos tratar de números. Aqui é matemática. Na parábola anterior do noivo e da noiva era paixão, era beijo, era aquele amor profundo, poderoso. Agora conta. Veja como o Senhor coloca essa tensão, falando da segunda vida, para você não perder nenhum aspecto, ok? Para você não perder nenhum lance aí da segunda vida, porque está aqui um ponto fundamental. É importante ver que na segunda vida ela tem essas facetas aí. E que em todas as facetas que nos apresentam a segunda vida, eu e você, meu amado irmão, pelo poder do Espírito Santo, possamos corresponder ao nosso bom Deus. Que você e eu possamos corresponder. Como é que você foi no amor? Oh, Senhor, eu te amei. Jesus Cristo, como eu te amei. Você é o amor da minha vida. Minha vida de oração, apaixonada, Bíblia, palavra de Deus, culto, fogo, glória a Deus. E com dinheiro, como é que você foi? Oh, Senhor. Está aqui, olha, empreendi no reino, servi o Senhor, fiz o melhor trabalho, fui o melhor funcionário, glorifiquei o teu nome, preguei o evangelho lá, viu? Olha aqui, fui dizimista fiel, ofertante fiel, investi tudo, olha, está aqui, Senhor. Entende? Em todas as facetas, quando o Senhor estiver ali tete a tete com você, que eu e você, na graça infinita do nosso Deus, possamos aí acertar as contas. Essa expressão totalmente comercial, então tudo no texto remete a dinheiro. Então, veja aí que o dinheiro também, lembra da igreja de Laodiceia? O que a igreja de Laodiceia disse? Estou rica e abastada. Eu não preciso de coisa alguma, nem de Jesus, porque ele estava lá de fora batendo na porta. Nem de Jesus. E o que tira Jesus da igreja? Eu estou rica e abastada. Veja como o dinheiro mexe com a sua espiritualidade. Veja como Satanás tentou Jesus com o dinheiro. Então, veja, meus irmãos, que é um ponto extremamente importante. A outra cena, então o Senhor vem para ajustar contas. Então, dois servos apresentam sua administração. Versículo 20: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 talentos e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei outros 5. Feliz da vida desse homem. Glória a Deus. Eu trabalhei 100% para a tua glória. E aí então o Senhor diz: muito bem. O Senhor também está alegre, vibrando com a administração, a responsabilidade, a transparência, o cuidado, a organização que esse servo teve. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você no muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aí o versículo 22,
veio também que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Que belo texto, irmão, que coisa bonita, coisa linda, esses 2 servos aqui apresentando essas questões financeiras diante de Deus. Senhor, minha vida financeira foi aqui, olha, eu não trapaceei, eu não dei a perna a ninguém, eu paguei minhas contas, eu não devi nada, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fui dizimista fiel, eu fui ofertante fiel, eu investi em missões, eu ajudei na construção da igreja, enfim, eu trabalhei, eu usei o meu tempo, eu usei os meus esforços, eu usei as minhas capacidades, os meus diplomas, eu investi no reino. Tudo que diz respeito a essa questão financeira, tudo eu investi no reino do Senhor. Se eu estava no trabalho, eu estava pregando evangelho, se eu estava na faculdade, eu estava pregando evangelho, eu estava lá servindo o Senhor, testemunhando de Cristo. Em tudo, Senhor, na minha vida financeira, o Senhor foi glorificado. A única coisa que tem que dizer é muito bem, servo bom e fiel. Que me constrange essa expressão, muito bem. Porque Deus chama de muito bem aquilo que foi tão mal feito. Porque não há perfeição em nenhum de nós. Não é verdade? A gente serve ao Senhor e aquilo não sai direito muitas vezes. Às vezes a gente faz um negócio, bota na cabeça, meu Deus, por que eu fiz assim, tinha que ter feito de outro jeito, e nem a gente, e Deus olha, mas Ele está vendo a intenção, o esforço, o caráter, a dedicação, o compromisso. É isso que o Senhor está vendo, não é a perfeição da obra, porque não existe em nenhuma área, mas Ele está vendo esse empenho, essa dedicação 100%. Meu filho está 100% envolvido nesse negócio, viu? Isso é fantástico, quando a gente tem isso do nosso Senhor. É um texto tão vívido, é um texto tão bonito. Eu acho legal, porque a ênfase do texto, a primeira ênfase do texto, não é no servo mau, é no servo bom, glória a Deus. Porque existe um povo bom, existe um povo comprometido, existe um povo vivo, existe um povo zeloso de Deus, trabalhador no reino. Você imagina alguém botar 150 milhões de reais hoje na sua mão, e você tem que dobrar esse negócio para 300 milhões de reais. Imagina o tipo de organização que você tem. Pastor, estou perdendo 10 reais, como é que eu faço? Né? E tudo, eu não estou conseguindo passar troco de 10 reais, como é que eu posso administrar um negócio desse? Então veja, irmão, a organização, a dedicação, o empenho, o zelo, anos de trabalho. Essas pessoas passaram anos trabalhando, por isso que o texto vai dizer que o Senhor demorou muito tempo para voltar. São anos de trabalho, relacionamentos que tiveram que nutrir, viagens que tiveram que fazer, porque ninguém administra uma quantidade de dinheiro dessa tão grande, irmão, numa cidade pequenininha. Você tem que viajar, você tem que empreender, tem que ir lá ver um gado, tem que comprar uma fazenda. A pessoa tem que laborar em cima disso daí, tem que ir atrás de uma oportunidade. Eu fui falar com fulano, tem uma casa para vender, está barato, está precisando vender a casa, vai lá e compra mais barato. Enfim, é um labor, é um trabalho, uma dedicação. E a pergunta que a gente tem que fazer é: quão dedicado eu estou ao reino de Deus? Quão dedicado eu estou a esse reino? Quão dedicado eu estou com a igreja? Quão dedicado eu estou com as coisas que servem a igreja, o trabalho que eu faço aqui na igreja? Quão dedicado eu estou? Quão empreendido eu estou? Ah, pastor, mas já passou muito tempo, eu estou tanto tempo trabalhando. Irmão, não descansa não. A aposentadoria celestial é lá na glória, entendeu? A aposentadoria é lá. A gente pode até diminuir o ritmo de trabalho, porque as forças vão faltando, mas a gente continua trabalhando na serra do Senhor. O doutor Chet trabalhou 6 meses antes, estava no púlpito pregando, de morrer. Mas de morrer 6 meses antes ele estava pregando. E na última igreja que ele pregou foi inclusive um irmão, que é pastor, ele lá em São Paulo, fazendo doutorado comigo, falou: a última pregação que o doutor Chet fez foi lá na igreja, pregava lá direto. Velhinho, 86 anos pregando. Já não conseguia pregar no mesmo ritmo, na mesma tenacidade, com a mesma velocidade de pensamento e tudo, mas estava lá servindo ao Senhor. Então assim, irmãos, às vezes a gente é tão dedicado para ganhar dinheiro,
A gente não mede esforços, a gente não faz conta alguma para ir lá ganhar e tudo. Mas no reino de Deus a gente quer contabilizar, a gente quer dizer, não vou ficar, não vou fazer, não dá para mim e tal. E a gente vai nesse milindre. Meu irmão, esses homens eles não estão trabalhando para eles. Eles não estão ganhando dinheiro para eles. Eles sabem que eles não vão ganhar aqui nem um centavo do seu Senhor. Eles vão entrar no gozo do Senhor deles, na alegria do Senhor deles. Eles vão entrar no cofre do Senhor, na fortuna do Senhor. Eles vão entrar no gozo, na alegria, nada deles. Veja, eles estão trabalhando, não estão levando nada. A recompensa deles não é o dinheiro que eles estão ganhando. A recompensa deles é a alegria do Senhor. E essa alegria que nós precisamos ter, essa alegria maravilhosa de servir o Senhor, essa alegria maravilhosa de trabalhar, de servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. Esses servos que estão alegres, zelosos de servir ao Senhor. Se tem alguém que me inspira com o seu zelo, é a minha esposa. A minha esposa me inspira no zelo dela aqui na igreja. O zelo que ela tem com as coisas, do trabalho ser bem feito, dos detalhes do trabalho, de ser bem feito, bem organizado, estruturado. Eu disse, isso me inspira, irmão. Viu? Isso corrigiu muitas áreas da minha vida. Isso foi uma bênção para mim. Foi uma bênção na minha vida. Então, a gente pode e deve crescer nisso, nesse zelo, nesse compromisso. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará porventura fé sobre a terra? A pergunta que eu faço é se ele vai achar zelo. Pessoas que zelem pela obra, zelem pelo reino, de fazer um trabalho com excelência, um serviço extraordinário e fazer isso com alegria, né? Quantos momentos, irmão, você está tendo, como esses homens estão tendo aqui agora, de apresentar diante do Senhor esses talentos? Quantos momentos de alegria você está tendo diante do Senhor, com os seus bens, com o dinheiro, com as coisas que Deus tem te dado? A gratidão, o louvor, mas nós somos ímpetos, insistentes para pedir, ganhamos e às vezes nem agradecemos, fazemos uma mísera oração de agradecimento. Nossa, obrigado aí, passou meses orando por aquilo, aí quando recebe, Senhor, muito obrigado e tal, depois não agradece nada, esqueceu da vez que ganhou e vamos embora, tem mais bênçãos pela frente. Eu estou atrás de ganhar mais. E falta gratidão, falta zelo, né? Eu acho linda a oração de Ana, não fala de dinheiro, mas fala da disposição do coração. Me dê um filho varão. Me dê um filho varão. Eu vou dar ele para o Senhor. Já fez esse pedido? Senhor, eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para o Senhor. Irmãos, nós temos que construir 4 andares aqui. O que tu vai fazer? Qual vai ser a sua parte aqui? Quanto você vai se comprometer no reino de Deus aqui? Nós estamos aqui para construir. Isso aqui não é para ficar assim. A gente está reunindo em 4 salas aqui. Isso aqui é para avançar, para 4 andares daqui para cima. Nós temos que botar laje para lá para cima. E você, como é que você vai investir nisso? Como é que vai ser? O que vamos ofertar? O nosso privilégio de ofertar ao Senhor, dizer, Deus está aqui, com alegria, estou ofertando isso, para a tua obra, para a tua obra ser. Que coisa maravilhosa! Aquilo que você ganhou, que você suou, que você labutou, agora você tem investido no reino de Deus. Lembro, eu era adolescente, recém-convertido na igreja de Cristo, o pastor Tito Gouveia falou, nós vamos construir o nosso colégio aqui atrás. E nós vamos começar a fazer a fundação e abrir uns buracos lá. Ele diz, agora nós somos de concreto, nós somos de saco de cimento, brilho e areia. Vamos fazer a campanha da brilho. Eu falei, Deus, me dá um emprego. Adolescente, eu tinha 16 anos de idade. Deus me dá um emprego, preciso de dinheiro. Não dava para pedir para meu pai, duro. Aí Deus me dá um emprego. Consegui um emprego. Trabalhar
ganhar alguma coisa para levar aquilo para diante. Ver o reino de Deus crescer. Que momento de alegria! Que momento de alegria! Hoje, irmão, a alegria do Senhor cai sobre você, como chuva. Quando você chegar na glória, você vai entrar na alegria do seu Senhor. Você vai entrar na alegria que vem do seu Senhor. Amém, irmão? Vai ser extraordinário isso. Vai ser maravilhoso. Obrigado. Vai ser maravilhoso você entrar na alegria do seu Senhor. Então, o texto segue dizendo que ele começa a acertar as contas, e aí o Senhor, no versículo 22, veio também o que tinha recebido, no versículo 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantaste e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Meus irmãos, esse servo aqui, que se apresenta dessa maneira, ele tem muitas lições para mim e para você. Muitas lições para mim e para você. Negativo, né? Não, inclusive interessantes. A primeira coisa é que ele é um servo. E ele não negou que é um servo. Ele é tão servo quanto aqueles que estavam lá. Ele também é um servo. E a gente vê novamente essa ideia das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Nós estamos vendo 2 servos úteis e um servo inútil. A igreja é sempre assim. Você sempre tem uma igreja que tem todo tipo de gente. Você sempre tem na igreja, a igreja visível. Todo mundo vem para o culto, se reúne, todo mundo descrente, todo mundo ama Jesus, todo mundo diz que ama a Deus, que é cristão, mas você tem a igreja invisível, que é a igreja que o Senhor da glória está vendo. Ele sabe quem de fato é. Mas esse homem, ele diz que é um servo. Ele recebe o talento. Então veja, irmão, diferentemente do nosso tempo, que a maioria das pessoas que vão para a igreja querem ser chefe de Deus, esse homem se diz um servo. Hoje no nosso tempo as pessoas querem mandar em Deus por meio da sua fé. Esse homem não, ele é um servo. Ele é muito melhor que muita gente que está por aí enfrentando a igreja, porque ele é um servo. Outra coisa interessante é que ele não é ladrão. Mas chamou-se de ladrão, né? Ele não é ladrão. É interessante isso. Ele não é um homem que roubou nada do Senhor. Aqui está o teu talento que você deu. Ele não é ladrão. Ele não pegou nada do seu Senhor. Ele foi um mau administrador, mas ladrão ele não era. Ele era um homem melhor que isso. Olha, Deus diz: vocês estão me roubando nos dízimos da oferta. Ele é melhor que muito crente por aí. Olha só que interessante, como isso chama e como devemos levar em consideração a vida desse homem aqui. E o destino desse homem. E como isso deve chamar a minha e a sua atenção. Ele não era perdulário. Perdulário é alguém que pega o dinheiro alheio para gastar com as suas farras. Ele pega o dinheiro que pertence ao Senhor e vai gastar com a farra. Ele não fez isso. Ele enterrou o talento, não gastou com festa, não gastou com farra, não gastou com viagem, não gastou na cachaçada, nem na moralidade. Ele não era perdoado. Quantos crentes nós conhecemos que se dizem cristãos e são perdoados? Aquilo que deveriam ter entregue ao Senhor, simplesmente gastam com outra coisa. Que coisa, irmão? Começa a apertar, tá vendo? Está vendo que não é simples olhar para esse homem e dizer: não, isso aqui é um jogo de ano janta, tá? Não, o negócio aqui tem que olhar para o texto um pouco melhor. O nosso texto mostra que esse homem também, ele, infelizmente, teve uma administração muito ruim. Ele sabia que o dinheiro era do Senhor. Olha, aqui tens o que é
teu. Ele entende que é um servo. Ele entende que aquele dinheiro não pertence a ele, pertence ao seu Senhor. Pertence ao seu Senhor. Até esse momento ele tem até uma boa visão. Ele sabe que o dinheiro pertence a Deus. Ele sabe que o dinheiro pertence ao Senhor dele, não pertence a ele. Diferentemente de muitos, né? Tem muito crente que não pensa assim. Não, meu dinheiro é meu e acabou. Dou 10% para a igreja, o resto eu faço o que eu quero. Não, esse homem é melhor. Esse homem tem uma consciência melhor sobre esse aspecto do dinheiro que muitos crentes hoje em dia. O pecado desse homem consiste primeiro na visão errada que ele tem de Deus. Tu és homem severo, duro. Essa palavra esclero, daí vem a palavra esclerose, ok? Que é o endurecimento das artérias, ok? Então, esclero é duro, severo, cruel, mau, violento. Então, esclero é isso. Esse homem está dizendo que o Senhor é mau, o Senhor é severo, o Senhor é duro. E o texto diz, eu sempre soube, porque o verbo não está, a constituição da frase não está, eu sei que o Senhor não, mas eu sempre soube que o Senhor era homem severo. E ele tem uma visão errada de Deus. E aqui tem um princípio para mim e para você. Quando você tem uma visão errada de Deus, com certeza você vai servir Deus de forma errada. Quando você tem uma visão errada de Deus, com certeza você vai servir a Deus de forma errada. Então, o nosso texto nos chama a atenção para a visão que nós temos de Deus. Veja, a visão que você tem de Deus está diretamente ligada à visão que você tem da obra de Deus e do dinheiro que você recebe de Deus, dos bens que você recebe de Deus, da administração que você faz da sua vida, dos seus talentos, das suas oportunidades, do seu trabalho, do dinheiro que Deus te dá, de tudo aquilo que está em suas mãos. A sua visão de Deus é muito importante. Qual é a visão que você tem de Deus? Essa visão vai determinar até como você gasta o dinheiro. Eu sei que o Senhor, ou eu sempre soube que o Senhor é homem severo, é homem mau, que semeia, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Aqui ele chama o seu Senhor de injusto. O Senhor é justo. O Senhor colhe onde não plantou. E o texto diz, e o Senhor semeia, o Senhor recolhe aonde não semeou. O Senhor é injusto. Então, vendo a sua injustiça e o seu caráter mau, eu tive medo. Veja, nesse homem não há arrependimento algum. Ele quer arrependimento nenhum. Irmão, olha, eu acho que quando a gente está errado, o que a gente tem que fazer é admitir o erro. Não tem outra coisa para a gente fazer quando a gente está errado. A única coisa que a gente tem que fazer é admitir o erro e de fato abandonar. O que a gente faz quando a gente está errado na maioria das vezes? A gente coloca a culpa no outro. O meu medo, a minha má administração, a minha atitude preguiçosa de pegar o paletó e enterrar, é porque você é mau e injusto. Não há arrependimento nenhum nesse homem. Ele não está arrependido de nada do que fez, porque a mentalidade dele, o conceito que ele tem de Deus, completamente errado, equivocado. Ele, no lugar de ver Deus como Deus é, que dá a ele, segundo a capacidade dele, que confia nele o bem que ele recebeu, e diz o que ele deve fazer, quer dizer, Deus dá tudo para ele, todas as condições ele tem, ele simplesmente pega o dinheiro e enterra, para ficar desobrigado daquilo que deveria fazer como sua responsabilidade, duplicar aquele dinheiro, ganhar 100%. Então a atitude desse homem é preguiçosa, a atitude desse homem é indolente, ele é um cara que não quer trabalhar, ele é um cara que tem uma visão completamente errada de Deus, ele vê Deus como mau, como injusto, e ele atua justamente nessa atitude até provocativa. Aqui tens o que é teu, aqui está o que é teu, o que é teu é isso aqui, acabou. Irmão,
Sou obrigado a trabalhar para você. Sim, é aquela ideia do servo inútil. O que serve? Do que serve o servo, do que não serve? A gente foi chamado para ser servo de Deus. E como servos, nós servimos. Parece tão fácil e redundante, mas isso é tão importante. Nós somos chamados para servir. E servir com zelo, com compromisso, com amor ao nosso Senhor em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Esse homem, irmão, ele não foi para as trevas porque ele era um ladrão, ele não foi para as trevas porque ele foi adúltero, viveu uma vida imoral, ele não foi para as trevas porque matou alguém, ele foi nas trevas porque ele foi inútil. Ele foi inútil. E, na realidade, a condenação dele foi estar como ele estava. A inutilidade não tem nenhum valor ao lado de Deus. O Senhor trabalha até agora. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 10, quando ele viu os 70, olha, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Roguem, orem ao Senhor da seara para enviar trabalhadores à seara. Nós precisamos de trabalhadores na seara. Nós somos de pessoas comprometidas. Toda igreja é assim, gente. E cada vez mais esse número se torna mais restrito, mínimo, diminuto. As pessoas mais querem vir como consumidores do culto. Eu quero vir, sentar num bom local, com ar-condicionado, com uma boa iluminação, uma boa música. Eu quero sentar, consumir um bom louvor, principalmente que afague meu ego, e eu quero ouvir uma mensagem engraçada e que me anime para o dia seguinte que eu vou trabalhar. É isso que a maioria das pessoas querem ver. Mas o texto sagrado nos chama a servir. Eu espero que você, meu amado irmão, olhando para a vida desse homem, questione sua própria vida. Questione sua própria vida. Irmão, é muito ruim ser inútil. É muito ruim ser inútil. É muito ruim ser alguém que não é útil para Deus. Já é ruim ser inútil para os outros. Que dirá ser inútil para o Senhor da glória? Que esse texto nos chame a ver que esse homem não era um homem ladrão, perdulário, não era alguém que estava envolvido em negócios errados, absolutamente nada disso. Ele não foi para as trevas porque estava vivendo uma vida devassa e tal, na cachaçada, na mulherada, nada disso. Ele foi inútil. Inútil. E veja como Deus leva isso a sério. Deus tem um povo nessa terra. E o que Deus quer é que esse povo pregue o Evangelho, viva o Evangelho, seja o instrumento da graça, do amor de Deus sobre essa terra, usando seus bens, usando dinheiro, usando seus diplomas, capacidades, oportunidades para pregar o seu Evangelho. Que esse texto me chame a mim e a você para rever a nossa vida e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu me pareço um pouco com esse homem nessa área. Eu estou próximo dessa ideia aqui da inutilidade. Tem misericórdia de mim, eu quero sair disso, eu quero sair da ociosidade, porque a ociosidade não está na agenda de Deus. Não nos chamou para o ócio, Deus não nos chamou para a inutilidade, Deus não nos chamou simplesmente para virmos aos domingos ou algum dia da semana. Deus nos chamou como servos, servir o nosso Senhor, servir com alegria, com paixão, com entusiasmo, como esses outros que estão aqui. Olha, Senhor, eu trouxe outros 5 talentos, essa coisa vivaz, bonita, alegre, de entrar no gozo do Senhor, que a minha alegria se encontra na alegria do meu Senhor. Aí é onde a minha alegria se encontra, é onde a alegria do meu Senhor está. E aqueles servos que fizeram aqui pouco, que foi grande, foi muito, né? Mas entrarão em algo muito maior. O serviço que nós aprendemos aqui nesse mundo, aqui nesta vida, ele é uma grande prova, é um grande teste que nós estamos enfrentando. Percebe-se no texto? Eles estão trabalhando aqui, eles estão fazendo aqui,
para algo além. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. O que eu te dei foi um teste. O que eu te dei foi uma prova. O que eu te dei foi uma experiência, foi um estágio que você estava passando. E eu vou colocar você em algo muito maior. Aquilo que você está aprendendo aqui, seja organização, fidelidade, compromisso, tudo isso você vai usar eternamente ao Senhor. Aquilo que você está aprendendo aqui, servindo ao Senhor, é o que você vai usar eternamente diante do seu Deus. Que você possa fazer o melhor aqui, para que o Senhor olhe para você e diga: bem feito, servo bom e fiel. Que você seja um servo bom, que você seja um servo fiel, zeloso, comprometido, útil ao seu Senhor, para a glória dele. E que você, em nome de Jesus, meu irmão, se afaste da ideia desse homem aqui, que eticamente parecia até um cara muito bom. Não ladrão, não perdulário, sabia que o dinheiro não lhe pertencia, mas era inútil. E Deus não te chamou para isso. Que Deus use você onde você estiver para o louvor e a glória dele. Que você seja um servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, que é tudo que Deus está te dando nessa vida. E Ele vai te colocar sobre o muito. Você vai entrar no gozo, na alegria do seu Senhor. Essa alegria que hoje chove sobre você. Você entrará no oceano da alegria de Deus, eternamente, e para a glória dele. E vai servir o seu Senhor por toda a eternidade. Vai servir o seu Senhor para todo sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, amado irmão.